Já conhece a minha coleção com estampas exclusivas em loja.com.br/Gabi-Xavier? Tem Hunter x Hunter, Shingeki, Berserk e muito mais. E nessa semana vai ter promoção de Black Friday, então fica de olho. Olá, eu sou Gabi Xavier e sabiam que existem duas adaptações diferentes de Hunter x Hunter? Uma e talvez a mais famosa hoje em dia, produzida a partir de 2011 pelo estúdio Madhouse, no seu auge inclusive, e outra, a primeira, feita a partir dos anos 90. Essas adaptações que dividem a opinião dos fãs mais fervorosos de Hunter x Hunter. Alguns preferem o clássico, outros preferem a versão de 2011, mais moderna, enxuta, com menos fillers. Esse vídeo não tem intuito de dizer qual é melhor que qual, mas sim apontar as principais diferenças em direção, cores, roteiro em si, inclusão de fillers, exclusão de algumas coisas muito importantes e no final, claro, eu quero saber a sua opinião também. Já assistiu as duas versões? Qual você prefere? Se vocês curtirem essa ideia, que foi uma sugestão que eu dei recentemente em vídeo passado aqui no canal, eu gostaria muito de voltar com esse tema mais minuciosamente, fazendo comparações explicitamente de um arco que eu queria muito, que é de York-Shin, porque eu acho que a adaptação de 99 foi incrível em muitos tons na adaptação desse arco, apesar de qualquer diferença em relação ao mangá, mas se vocês quiserem esse tipo de abordagem sobre York-Shin ou qualquer outro arco das adaptações, comentem aqui que eu volto, porque sim, se vocês pedem, eu escuto, posso demorar, mas depois eu venho com a ideia que vocês queriam, então comentem aí pra eu saber. E lembrando que se vocês quiserem mangás com desconto de até 50% a 60%, nessa semana de Black Friday a Amazon Brasil tá com descontos incríveis em lançamentos, em pré-venda e mangás mais antigos como Hunter x Hunter que estão sendo reimpressos. Então, link aqui na descrição pra vocês, é link de associada, tem eletrônicos, coisa pra casa, tudo que você quiser. Quer comprar qualquer coisa na internet? Vem no meu link, tá em todos os vídeos, me ajuda muito. Pois bem, vamos lá. Primeiro situando a gente cronologicamente, porque pra entender as escolhas, principalmente da adaptação de 99, é importante que a gente entenda o contexto em que ela surgiu. Vamos lá. Hunter x Hunter começou a ser lançado o mangá no Japão em março de 98. Nesse mesmo ano aconteceu um evento da Jump, que é a editora que publica Hunter x Hunter no Japão, e neste evento foi divulgado um piloto, um episódio protótipo. E esse piloto conta só o comecinho da história de Hunter x Hunter. É uma apresentação do universo, de quem é o Gon, a sua história, segue um pouquinho o mangá com algumas liberdades para rechear aquele piloto e ser algo interessante visualmente. Esse piloto já foi feito pela Nippon Animation, o estúdio que logo depois seria responsável pela adaptação do anime em si, em 99, no ano seguinte. Então você já consegue prever, claro, que o mangá continuava saindo nessa época sem os hiatos que a gente lida de anos, né? E por isso, a animação, como várias outras que passaram pelo mesmo contexto nos anos 90 e 2000, precisava dar uma desacelerada, incluir algumas coisinhas, né, enrolações ou os famosos fillers, para que não chegasse num ponto em que o anime ultrapassasse o que ele tinha de material do mangá e precisasse inventar do zero. Muitos, inclusive, ouvem falar dessa versão que começou em 99 e os seus posteriores OVAs por causa dos fillers. São mudanças, tem muita inclusão, o anime de 2011 é mais enxuto. Realmente, isso é verdade, mas será que essas inclusões são sempre ruins? Na minha opinião, não. Mas antes da gente entrar na questão de roteiro e fillers, uma coisa que chama muita atenção quando você compara lado a lado, e na internet, inclusive, você encontra vários vídeos comparando cenas icônicas, algumas delas eu, inclusive, vou utilizar para editar esse vídeo aqui. Na hora, você vê que existe uma diferença de design, de arte, de estilo, de cores e até mesmo de direção muito gritante entre essas duas versões de Hunter x Hunter. A versão de 99 também é muito fruto do seu tempo. Muitos dos animes dos anos 90, eles tinham essa estética mais sombria, as cores não eram tão gritantes, tinham muitas sombras. Hunter x Hunter 99 tem uma paleta muito mais fechada, seja no verde do Gon, no azul do Kurapika, nas cores do cenário. A gente tem muito jogo de sombra pesado que deixa inclusive o ambiente de Hunter x Hunter muito mais mórbido, muito mais triste. Apesar de muito alívio cômico, apesar de seguir o roteiro basicamente do mangá com inclusões, existe o ar mais tranquilo e divertido de Hunter x Hunter, mas o ambiente é muito mais caótico, e isso se deve pra caramba por causa da arte, portanto, também da direção.
porque além das cenas mais escuras, a falta de brilho muitas vezes, das cores mais realistas, né, entre muitas aspas, a gente também tem uma trilha sonora que para muitos é inclusive a melhor trilha sonora de Hunter x Hunter. Eu diria que é uma trilha sonora excelente, maravilhosa em qualidade. Particularmente, algumas músicas eu, de fato, prefiro em relação à versão de 2011, mas eu também tenho um apego muito grande pela trilha que a gente veria depois no anime que foi produzido uma década ou mais depois do de 99. Só que é inegável que a trilha dessa primeira adaptação, ela tem um ar mais épico e, de novo, mais sombrio. Muitas vezes, a direção desse anime, dessa primeira versão, quando, por exemplo, está focando no drama do Kurapika, e por isso eu queria muito falar sobre York Shin, quando ele está tenso, cheio de ódio, com raiva, com toda aquela vingança pulsando dentro dele, a música não é apenas épica, ela é épica, mas ela é tensa, às vezes, inclusive, cheia de uma carga de terror. Toque, yamete oke. Ima no watashi ni. Yamete oke. Dare demo ii kibun nanda. Omae demo. Mas o anime de 99 como um todo tem algumas trilhas, algumas músicas que preenchem as cenas narrativamente, na minha visão, ainda melhor, porque trazem mais significado. 2011 em geral, você tem uma trilha que aqui e ali é um pouquinho mais sinistra e pesada, mas num geral tem um tom mais alegre, mais divertido. Ainda sobre o de 99, que a gente consegue destacar como uma diferença, é porque como a gente tem traços desenhados, né, as ilustrações são desenhadas, a gente tem dois fatores. Um ponto positivo e um negativo, não do anime em si, mas do estilo que fazia parte de uma época que não tinha tanta digitalização como a gente tem hoje, né? Por ser traços desenhados, certas vezes nós temos planos que são quase como uma obra de arte. Com o perdão do exagero, mas temos telas muito detalhadas, mas ao mesmo tempo também temos uma inconstância maior dessa animação, porque é uma técnica mais difícil. Tudo que não tem o amparo muito grande da parte digital é mais custoso, mais difícil, demanda tempo, e como a produção nunca é totalmente estável, né? Demanda recursos que nem sempre são tantos quanto poderiam ser, demanda tempo, equipe, tem um cronograma de lançamento que precisa ser respeitado, como a produção lá era manual basicamente. Às vezes a gente tem alguns episódios e arcos que são melhores animados e ilustrados, alguns painéis que são belíssimos e outros que ficam mais ou menos nem tão bons assim. Agora falando sobre Hunter x Hunter 2011, pra gente voltar e falar sobre história, fillers, cortes e censura. E claro que essa mudança na estética também representa uma mudança muito expressiva em traços dos personagens, nas roupas, no rosto e até às vezes na própria expressão deles. O Hisoka é um que na primeira versão parece inclusive mais grotesco, mais assustador, um pouco menos caricato, o que pra mim não necessariamente o transforma em um personagem melhor, mas com certeza ele se torna mais bizarro do que carismático, como em 2011. 2011, por outro lado, tem cores extremamente brilhantes, eu diria que inclusive cores mais fiéis à concepção pelo que a gente vê de páginas coloridas e capa de Hunter x Hunter, mais próxima, portanto, do mangá. Cenários mais brilhantes, vivos. Hunter x Hunter tem uma carga filosófica enorme, construção de personagens que é incrível e profunda, mas é uma história que, por concepção, muitas vezes tem um lado divertido, que eu acho que 2011 preservou melhor. E isso, é claro, um melhor, de novo, entre algumas aspas, porque depende de quem está assistindo, o que você prefere ou não. Mas fruto do seu tempo, a gente tem que contextualizar de novo. Hunter x Hunter 2011 veio com o estúdio Madhouse, que na época estava no seu auge, fazendo diversas produções em maior alto nível, as melhores produções ou algumas das melhores produções da época, especialmente considerando títulos bem bombados, o que era o caso de Hunter x Hunter. E também a gente já estava com o mangá avançado, pelo menos em relação ao que tinha uma década atrás. Então, por exemplo, se eu não me engano, o mangá começou os seus grandes hiatos mais ou menos em 2006. O anime veio em 2011, com o material que ele adaptaria já ali solidificado. A facilidade para lidar com esse roteiro era muito maior, a necessidade de fillers quase inexistente.
E por isso 2011 se permite ser um anime mais direto. Ele faz cortes, inclusive um grande corte já no primeiro episódio que a gente vai comentar logo mais, que pra mim foi um grande erro dessa adaptação. Ele faz algumas inclusões, alguns esticamentos, por exemplo, ali na prova, no Exame Hunter, tem um episódio que é basicamente de filler, tem outros 2 que são de recap, né, de recapitulação, que são filler mais uma vez, mas fica naquela média de animações, de animes em geral, nada demais. Se comparar as 2 adaptações, 2011 é bem mais fiel ao mangá. Se isso é melhor ou não, é outra questão. Por já lidar com uma produção mais moderna, com mais tecnologia, os traços também são mais consistentes, tem menos essa inconsistência de animação, isso porque é estilo diferente. Ao mesmo tempo que nós temos algumas cenas que são brilhantemente dirigidas e bem privilegiadas 10 anos, 11 anos antes com Hunter x Hunter 99, em 2011 também temos outras cenas que ganharam um apelo extremamente épico porque tinham recurso e tecnologia para fazer uma animação e uma fluidez melhor. A trilha sonora de 2011, ela não é ruim, muito pelo contrário, eu acho ela muito boa. Eu até entendo e às vezes concordo quando dizem que a de 99 é mais intensa e cinematográfica. Mas eu gosto da linguagem que veio em 2011 também, porque ela mantém a mesma característica. A trilha muitas vezes adapta a mesma melodia para harmonias diferentes, para ritmos e tons diferentes, fazendo com que a mesma música felizinha do começo possa ser reaproveitada para uma cena mais emocionante, com um ritmo mais lento, com um tom mais baixo. Mesmo Yorkshin, mais uma vez, é um arco que tem uma das melhores trilhas possíveis e, na minha opinião, são temas também mais marcantes. Se você escuta uma música da família do Killua, você sabe na hora que é da família do Killua. Mas, na minha opinião, 2011 também, como eu disse, mantém ainda aquele lado mais aventura. A trilha sonora, assim como as cores muito mais vivas, muito mais limpas, muito mais brilhantes, mantém um lado de essa é uma grande aventura, que às vezes vai envolver muita morte, muito sofrimento, muita discussão filosófica e um narrador falando pra você no fundo o tempo todo o que significa cada soco que vai ser dado numa cena. Agora sobre roteiro, quantidade de episódios, até onde vai e, por fim, fillers e cortes. 99 a gente tem 62 episódios adaptados, mais 20 OVAs produzidos depois. Essa primeira versão do mesmo estúdio, do mesmo estilo, desta década passada, ela vai até o arco de Grid Island, porque ela não tinha como avançar. Foi uma produção que foi fruto de um tempo e, portanto, ela termina antes de um dos melhores arcos dessa história, que, como a gente sabe, é o arco das Formigas Quimera. 2011, entretanto, passa Grid Island, chega em Quimera antes, avança até o arco da eleição e termina com o encontro de Gon e Jin, o que para muitos significa um final, pelo menos simbólico, porque se a aventura do Gon começa com ele procurando o pai, ali ele encontra o pai, tem uma conversa, respostas que ele precisa, o futuro fica para sua imaginação ou o quanto você aguentar esperar o mangá contar. De fato, a adaptação anterior, ela termina muito bruscamente, quando a gente poderia ter a melhor parte da história, diria até que com o tom e direção e cores da primeira adaptação, talvez o arco das Quimera antes pudesse ser ainda mais sombrio, incrível e dramático, mas isso nunca saberemos e, de qualquer maneira, a versão de 2011 é incrível. Sobre roteiros, eu já dei uma introduzida para dizer que a primeira versão ela faz inclusões entre arcos, entre episódios, entre aventuras, porque fazia parte do estilo da época e porque também fazia parte de uma estratégia, com certeza, de esticar um pouquinho mais, rechear aquela história para ela durar e para não avançar e ter que fazer um final original do nada, como aconteceu com outras histórias como Fullmetal Alchemist. Só que quando a gente fala filler, já tem uma carga que vem muito negativa, porque geralmente chamamos assim aquelas cenas que são desnecessárias, episódio que você faz a lista para as pessoas pularem. Mas Hunter x Hunter não é o tipo de coisa, na versão de 99,
que eu recomendaria que vocês, se quiserem assistir essa versão anterior, pulem qualquer filler. Porque na minha visão, são fillers que na maior parte das vezes, se não todas, acrescentam muito em construção dos personagens, em relacionamento daquelas pessoas, para você acreditar mais, por exemplo, que aqueles personagens ali na frente se protegeriam, ligariam, sofreriam um pelo outro, brigariam e se arriscariam porque você viu aquilo sendo construído. Você sente mais quem eles são e é uma aventura prazerosa. Num mundo de fillers desnecessários, eu acredito que 99 foi muito eficiente em trabalhar com o que tinha e aprofundar os personagens conhecendo quem eles eram. Sabe quando você cria algo original e você sai daquela linha narrativa de quem é o Gon, de quem é Kurapika, de quem são esses personagens? Eu acho que 99 conseguia fazer muito bem esses redirecionamentos sem perder a essência, o subtexto, quem eles deveriam ser lá no final. Para além disso, existiu uma inclusão, nesse caso em 99 foi uma inclusão com um pouquinho de esticamento, mas fiel ao mangá em suas devidas proporções, que 2011, super fiel e enxuto, cortou no começo do anime e que eu não entendo porque eles fizeram isso, não sei se eles não pretendiam seguir até o arco das Formigas Quimera, não sabiam se iam chegar lá e se fazia sentido manter esse personagem, mas eles cortaram o Kaito, como vocês quiserem falar. E cortando esse personagem, lá no primeiro episódio de Hunter x Hunter, a gente perdeu muito do que seria uma construção importantíssima pro peso lá na frente da morte desse personagem e da raiva do Gon. O Gon extremamente Berserker Mode, muitos não compraram essa ideia, apesar de eu gostar muito da construção de 2011, fiz um vídeo só sobre isso, mas com certeza, se eles não tivessem cortado o que 99 e o mangá tinham, a dor do personagem lá na frente e até mesmo o início da sua jornada seria muito melhor justificado. E explico. No começo do mangá e também em 99, o pequeno Gon de repente encontra uma Kitsune Guma, se eu não me engano, é uma raposa, urso, um bichão lá da Ilha da Baleia, e ele entrou no território do bicho que estava prestes ao atacar Gon Pititico, e de repente o Kaito surge e o defende, mas dá um soco na cara dele porque ele foi burro e totalmente despreocupado, e não tem pai nem mãe não, menino, pra te ensinar que tá aqui cheio de marca desse bicho, agora eu tive que matar e vou matar o filhote também porque não vai ter como ele sobreviver e vai crescer com raiva dos humanos. E aí vai o Gon e fala que vai cuidar do filhotinho de Kitsune Guma porque ele agora se responsabiliza, e esses dois se conectam brevemente. E no mangá, isso é no comecinho pra te explicar que esse cara, ele justamente era um discípulo ali do Jim Freaks, que era o pai do Gon, e ele conta pro Gon que o Jim era um Hunter, explica o que é um Hunter, fala que agora a sua missão mais difícil era encontrar o Jim, e como ele estava ali para tentar coletar informações, e ele sempre falava do Jim com uma admiração incrível. Então, através desse encontro, não só o Gon conheceu o Kaito, então tem um vínculo ali de vida, né, de infância, importante e marcante para o menino, mas também foi ali que ele, que não tinha muitas informações através da sua tia sobre o seu pai, soube que ele estava vivo, ele achava até então que não, soube que ele era um Hunter, o que era um Hunter e como esse cara, o Kaito, falava do pai com admiração e como buscar o Jim Freaks era algo, uma aventura maior de todas da vida do Kaito. Aí que o Gon resolve ser um Hunter para saber qual a importância disso, como é ser um Hunter e por que o seu pai quis ser isso, inclusive deixando para trás, e para ele, assim como o Kaito, também se tornar um e sair em busca do Jim Freaks. É uma pena que 2011 fez esse corte, então de todas as diferenças de roteiro que a gente pode falar melhor em vídeos mais específicos, pra mim esse foi o maior erro da adaptação mais moderna que a gente tem do anime, que eu gosto muito, muito, e é que eu fico assistindo o tempo todo, mas sem dúvidas, nesse corte, que eu só suponho os motivos para que ele tenha acontecido, a história perdeu muito das proporções e do peso que ela podia ter lá na frente. Muitas pessoas falam de censura, tanto em uma versão quanto em outra. O que eu posso dizer é que ambas as versões têm censura. Há algumas cenas que até por estética mesmo, 99 parece mais cruel. Tem a super compartilhada cena em que na primeira versão o Killua, no Exame Hunter, esmaga o coração que ele arrancou e o Gon sorri, o que é meio bizarro. Na primeira versão ele apenas retira o coração e devolve ao dono, o que pra mim não diminui a crueldade da cena em 2011.
Enquanto ao mesmo tempo também as duas versões certas vezes se permitem ser um pouquinho mais viscerais, depende do episódio e do arco. No geral, a gente consegue ver que as duas versões têm sua particularidade positiva, negativa, depende da sua visão, do que você preferir. E por isso, no fim, eu quero saber, conhece as duas versões? Já assistiu? Qual delas você prefere, se é que você tem uma preferida? Se vocês quiserem que eu traga aqui as minhas considerações mais específicas sobre arcos da primeira adaptação e diferenças com a nova adaptação, comentem aqui que eu volto depois falando mais de Hunter x Hunter. Se curtiu? Deixe seu like, compartilhe para mais pessoas, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos e vejo vocês neles. Tchau, tchau!